e era de interação gênica, no artigo de atividade, tá? Então, mas isso é exercício, não? Exercício. Não, eu tô falando de texto, tô falando de referencial teórico. Não, sim, o que eu tô falando é que, tipo, você não me mandou mais nada desde Sim, então. Só sim, pra sim. avisar. Aí, porque a gente estava usando o caderninho do OneNote, né? Aham. Aí a gente vai mudar, a gente mudou agora, porque estava dando problema no caderninho, né? Alguns de vocês estavam tendo dificuldade para acessar. Então, eu vou usar esse caderninho agora, que já gera um PDF. Aí eu já mando o PDF já pronto para vocês. E eu vou preparar uma reflexão teórica igual eu fiz na genética, beleza? Para ajudar Ok. vocês aí, tá bom? Vamos lá, então. Galera, a gente parou falando de fatores evolutivos, correto? Isso. Beleza. E a gente vai começar a falar de especiação. Aí vamos mudar aqui o caderninho para ficar para organizar melhor isso aqui. Especiação V3. Pessoal, até agora, os dois tópicos anteriores, evidência da evolução, teorias evolutivas, está tudo de boa para vocês, sem problemas? Até então, sim. Beleza. Então, vamos lá. Nós chamamos esse nome aqui, especiação, é o fenômeno de formação de novas espécies. Certo? Vocês estão vendo minha tela, não estão? Então, Beleza. Formação de novas espécies. Essa formação de novas espécies, galera... Aliás, antes de seguir aqui, me ajudem aí a relembrar a definição de espécie. O que nós chamamos, o que nós consideramos uma espécie? aí força a amizade, deixa eu pensar aqui. Vamos lá, galera. Somos da mesma espécie? Somos. Por que você acha que somos? Boa pergunta. Ah, peraí. Porque tem muita característica em comum? Ótimo. Ok. Conjunto, começou bem. Conjunto de organismos semelhantes. Beleza? Então, um conjunto de organismos semelhantes. Um cachorro, quem que falou? João. João, um cachorro e um lobo são semelhantes? São. São da mesma espécie? Não. Não. Então, ser semelhante, de fato, é um bom indicativo, mas não é o suficiente. Então, tem que ter algo mais. Eu acho que tem a ver com gerar descendentes férteis também, se eu não me engano. Isso eu falo aí. da reprodução, Isso aí. Então, ó, são organismos semelhantes, capazes de se reproduzir. E aqui entra um item importante, que é a questão da condição natural. Então, isso aqui em condições naturais, gerando uma prole fértil. Então, tá aqui, condições naturais, gerando uma prole fértil. Então, por exemplo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o João. Se eu colocar, vamos supor assim, em cativeiro lá, um lobo e um cachorro, eles vão conseguir reproduzir? Vão. Vão gerar filhotes férteis? Vão também. Só que a condição não foi natural. Porque, por exemplo, se eu jogar um cachorro numa área, numa região onde haja uma alcateia, né, o cachorro ele tem um comportamento infantilizado, né? Todo cachorro é meio retardado, assim. Então, quando ele encontrar aquele monte de lobo,
que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele tenta fazer com os cachorros que ele encontra na rua, por exemplo. Ele vai lá tentar cheirar, correr, brincar, não sei o quê. E nessa aproximação, a alcateia vai destroçar o cachorro. Ou seja, o que impede a reprodução na natureza é comportamento. O cachorro não sabe como se comportar. E como um lobo, né? Ele não sabe entrar numa alcateia, ele não sabe como fazer para ser aceito numa alcateia. E ele vai tentar brincar. E ao brincar, ele vai ser morto. Beleza? O que vai, obviamente, impedir a reprodução. Então, em condições naturais, essa reprodução não aconteceria. Um leão pode namorar uma tigresa e ter um filhote fértil. Só que também não seria em condições naturais, porque um leão está no continente africano. Uma tigresa está no asiático. Então, esse encontro jamais rolaria, né? Na natureza. Leões têm comportamentos de grupo. Tigres têm comportamentos solitários. Então, essa diferença comportamental, essa diferença geográfica impediria a reprodução desses animais em condições naturais. Tá claro isso? Sim, beleza. Beleza. Lembrando, gente, que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá certo? Tá certo. Beleza. Então, como regra geral, como é que se dá esse processo de formação de uma nova espécie? O processo de formação de uma nova espécie tem que necessariamente culminar no isolamento reprodutivo. Faz sentido o que eu estou falando? Como assim? Porque, por exemplo, se você tem dois seres que conseguem se reproduzir, dentro do meu conceito, eles são da mesma espécie. Sim. Correto? Então, para eu definir que fulaninho não é da mesma espécie que esse craninho, obrigatoriamente, isso pressupõe um isolamento reprodutivo. Aham. Tranquilo? E isso, galera, ele vai se dar de duas formas principais. Não são duas formas só, não. Mas existem dois mecanismos, vamos dizer assim, ou dois processos, ou duas formas em que isso acontece, em que isso permite, né, a ocorrência da especiação. Uma nós chamamos de alopátrica, especiação alopátrica. E a outra a gente chama de especiação simpátrica. A alopátrica é mais fácil de entender, pelo menos assim, na minha cabeça é mais fácil de entender. Então eu vou começar... desculpa. Então eu vou começar por ela, é alopátrica, beleza? Alopátrica. Então eu vou começar por ela, beleza? Como é que funciona essa questão da especiação alopátrica de 3? Olha só, vamos imaginar, aliás, vou colocar aqui o que é necessário e depois eu dou um exemplozinho explicando, ok? Então, olha só, por exemplo, eu vou ter uma população única, vou botar assim, eu vou ter aqui uma população, vamos chamar de uma população original, que está ali se reproduzindo entre eles, beleza? São da mesma espécie, etc. e tal. E aí, essa população original, ela vai ser separada inicialmente, por alguma barreira geográfica. Essa barreira geográfica, ela vai dividir, sei lá, essa população em duas populações, ou mais, né? Por exemplo. O que seria uma barreira geográfica, galera? Várias coisas. Um rio pode ser uma barreira geográfica. Uma cadeia montanhosa pode ser uma barreira geográfica. Um istmo pode ser uma barreira geográfica. Uma floresta pode ser uma barreira geográfica. Enfim, várias situações diferentes podem resultar numa barreira geográfica. Inclusive, galera, estruturas de natureza antrópica. Um exemplo legal disso, né, vamos botar assim,
Espera aí, rapidinho. Por exemplo, assim, a própria muralha da China, ela funciona como uma barreira geográfica para algumas espécies, favorecendo a ocorrência do processo de especiação. Às vezes é antrópico mesmo, tá? E essa barreira geográfica, ela vai impedir que essas duas populações, oriundas da população original, se encontrem, pelo menos por um tempo. Então, pessoal, futuramente, isso pode levar a um processo de isolamento reprodutivo, e quando há o isolamento reprodutivo, a gente assume que o processo de especiação se deu. Ou seja, quando essas duas populações descendentes da população original não mais se reproduzirem, aí a gente fala que ocorreu o processo de especiação, tá? Vamos pegar uma situação mais concreta, assim. Por exemplo, eu tenho aqui uma população que eu vou chamar de P0, que é a minha população original, tá? Vamos supor, galera, que sei lá, houve um movimento aí de crosta terrestre, por exemplo, desloquei aí a crosta terrestre, e isso fez com que um riozinho cortasse o território dessa população. E que esse riozinho, ele é suficientemente largo para impedir que as duas subpopulações se encontrem. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Aham. Deixa eu botar P0 aqui fora. Então, ó, inicialmente eu tinha uma população, vou chamar de PI, população inicial, tá? Quando o riozinho, então, começou a cortar essa região, eu dividi essa população inicial em duas, concordamos? A gente vai chamar de P1 e que eu vou chamar de P2. E os indivíduos dessa população não mais interagem, então não mais se reproduzem entre si. Pessoal, as mutações que acontecem em cada uma das populações necessariamente serão as mesmas? Não. Não. Então, por exemplo, cada população vai ter como mutação um processo totalmente aleatório. As mutações que ocorrerem em P1 não necessariamente ocorrerão em P2. O fato de você estar em margens opostas do rio significa necessariamente que as pressões seletivas seriam as mesmas? Não. Não, as condições não precisam ser necessariamente as mesmas. Então, vamos supor que fosse diferente também. Então, as pressões seletivas também distintas. Ora, se as pressões seletivas são distintas, a seleção natural vai favorecer fenótipos distintos em P1 e P2, de acordo? Sim. Ótimo. Beleza. Agora, eu vou imaginar o seguinte. Vou imaginar que rolou aí, sei lá, um desmoronamento e o desmoronamento criou uma ponte aí, nesse riozinho. Então, ó, eu tinha um riozinho, eu tinha ali o riozinho, esse riozinho, então, que estava bloqueando aí, né, ó, dividindo aí o território em dois, por alguma razão, não importa qual, agora eu tenho uma passagem. Vou mudar a cor aqui, peraí. Agora eu tenho uma passagem aí, beleza. Agora que eu tenho uma passagem, e isso eu estou considerando, galera, um tempo razoável, obviamente, né? Então, ó, agora tem passagem. Os indivíduos de P1 conseguem agora ir para o território de P2 e vice-versa, e, obviamente, eles vão se encontrar mais cedo ou mais tarde. Beleza? Então, isso aqui que eu fiz, quem quiser falar, pode falar, hein? O que eu fiz aqui é uma ponte ligando os dois territórios. Até aqui, suave? Suave. Beleza. Aí, galera, a gente tem duas situações.
P1 e P2 vão se encontrar, ok. Se P1 e P2 se reproduzirem, eles continuam da mesma espécie. Se P1 e P2 não se reproduzirem, a gente considera que houve o processo de especiação. Entendi. Tudo bem? Então, o processo Tranquilo, por enquanto. de especiação, ele vai ser sempre considerado dessa forma aí, de uma população que ficou dividida de alguma forma. Não. Isso é a alopátrica. Tá Alopátrica. vendo? A gente está falando da alopátrica, né? Então, a alopátrica, alopátrica. ela sempre tem a ver com isolamento. Isso. Ela tem a ver com isolamento geográfico primeiro, Sim, seguido de isolamento reprodutivo. ok. Por causa do isolamento geográfico, eles não conseguem se reproduzir depois. Como assim? Não entendi. Não, porque não foi o fato do rio ter aparecido aí que a população, ela... Não. O rio, ó, só rapidinho, só escrever aqui. Se reproduzir, mesma espécie. Se não reproduzir, espécies diferentes, tudo bem? Sim. Que é a condição que eu falei. Beleza. Olha só, Davi, o que o isolamento geográfico promoveu? Impediu que os indivíduos de P1 encontrassem e se reproduzissem com P2, beleza? Beleza. Isso que o isolamento geográfico fez. A coleção de mutações que aconteceu daí para lá, a seleção natural agindo daí para lá, é que vai determinar se P1 e P2 poderão novamente se reproduzir. Ah, não, tranquilo. Quando eu falei do rio ali, eu só falei desse momento inicial aí, onde eles são separados. Aí o resto aí com a Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que as condições em P1, por exemplo, do lado de P1, favorecessem os indivíduos maiores. Então, os indivíduos maiores seriam favorecidos pela seleção natural. E em P2, os menores. E aí, quando esse encontro ocorrer, daí a milhares de anos, né? P1 pode ser tão grande que não haveria uma compatibilidade mecânica para se reproduzir com P2. Sim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que não é de espécie, mas cabe. Vocês entendem que raça não é natural. Vocês entendem isso? Que raça é a gente que faz. Sim. Beleza? Então, imagina o seguinte. Todo cachorro é cachorro. Não importa a raça. Todo cachorro é cachorro. Um Doberman é tão cachorro quanto um Chihuahua. A espécie é a mesma. Sim. Um dog alemão e um pinche são cachorros da mesma espécie. Aí eu pergunto para vocês, a condição mecânica, a condição física de um dog alemão se reproduzir com um pinche? Eu acho difícil. Acho que não, né? O pinche vai sofrer. Não, difícil não é possível. Pode ser que seja o contrário, né? Não, nem assim, cara. Nem assim o contrário. O pinche nem alcança. Você tá falando que o pinche vai ser o macho, é isso que você tá falando? Nesse caso, bota um banquinho, né? Mas ele nem alcança. Nem se ele estiver agarrado lá no lombo lá da cadeira, ele vai conseguir. Então, ele não há reprodução ali. Nessa condição, não há reprodução. Então, o que está impedindo? O que está impedindo é uma barreira mecânica, uma barreira física, tamanho. Beleza, espécie diferente. Não é o caso da raça, beleza, galera? Se fosse na natureza, seriam duas espécies distintas. Sim. Ficou entendido isso? Ficou. Sim. Beleza. Nenhuma pergunta, nada? Ainda não. Ok. O prefixo sim, galera, quer dizer junto. Ok? Sim é um prefixo grego que quer dizer junto, tipo simbiose, né? Simbionte e tal. Nesse caso aqui, a gente não envolve isolamento geográfico. O processo de especiação acontece numa mesma região, sem separação. No alopátrico tem separação, tá? No simpátrico, não. Simpátrico não tem. Então, não há isolamento geográfico.
Beleza? Então, a área tem que ser a mesma. Pô, mas aí fica meio estranho, né? Você imaginar assim, um processo de especiação com indivíduos de uma mesma população original dentro do mesmo lugar, tá? Como é que isso vai funcionar? Por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um pomar. Vamos supor que eu tenha um pomar. E nesse pomar, eu tenho ali diversas árvores, né? Macieiras, por exemplo. Macieiras. Então, eu tenho aqui diversas macieiras. Na maioria dos casos, galera, a maçã é de que cor? Vermelho. Vermelha. Beleza. Então, aqui nós encontraríamos maçãs vermelhas. Maçã vermelha, maçã vermelha, maçã vermelha, maçã vermelha, maçã vermelha e maçã vermelha. Mas também existem maçãs verdes. Concordam? Sim. Ok? Então, eu vou ter uma maçã verde, uma árvore de maçã verde aqui. Pronto, fiz a maçã verde aqui. Pessoal, vamos supor que aqui eu tenha aquelas drosófilas, né? Aquelas mosquinhas de frutas. Sim. Aí eu tenho aquelas mosquinhas de frutas que usam a semente para se alimentar, que usam o fruto para depositar seus ovinhos, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem aquele monte de mosquinha, aquele monte de mosquinha que está se alimentando de maçãs vermelhas. E por aí vai. O laranjinha são mosquinhas, beleza? Tá meio esquisito, mas vocês entenderam. Então, isso aqui são moscas de frutas. E eles estão se reproduzindo, estão comendo a maçã vermelha, etc, etc. O vermelho chama muita atenção. Aí eu pergunto para vocês, à medida que a população de moscas aumenta, o que acontece com a competição entre elas? Aumenta também. Aumenta também. Então, não seria interessante que alguns desses indivíduos, evitando a competição, começassem a usar um recurso mais disponível? Sim. Beleza? Então, pode acontecer das mosquinhas azuis, também no processo de seleção natural, aprenderem a comer maçã verde. Bom, aí o que vai acontecer? Essa população de mosquinhas azuis que estão aqui comendo a maçã verde, elas tendem a se manter... Lembra que mosquinha é miudinha, né? Elas tendem a se manter na árvore que dá maçã. Então, o encontro da maçã, da mosquinha verde com a mosquinha laranja tende a ser minimizado, concordamos? Sim. Quem está na árvore da maçã verde fica ali se reproduzindo entre eles e os demais se reproduzindo nas outras. Pode ser que, eventualmente, haja um isolamento geográfico. E aqui eu teria uma nova espécie, estimulada pela sua preferência por um determinado nicho, ou pela sua ocupação de um novo nicho ecológico. Um exemplo. Deu para entender? Sim. Então, houve isolamento geográfico? Não. Estava todo mundo no mesmo lugar. Não houve isolamento geográfico. Beleza? Mas houve a formação de uma nova espécie dentro de uma mesma área. Tranquilo? Professor, eu não entendi não muito bem como é que acabou surgindo uma nova espécie aí. Tá bom. Vou dar um outro exemplo, então. Vamos supor o seguinte. A gente tem um tempinho ainda. Vamos pegar um outro exemplo. Vou imaginar que eu tenho uma área, ok? De floresta. Beleza. Então, tem aqui uma área de floresta e tal. Vou fazer os verdinhos aqui. Aí, tudo isso aqui é uma floresta tropical, ok? Floresta tropical, tudo isso. Mesmo no espaço vazio ali, é uma floresta tropical, tá? Eu deixei em branco, eu vou fazer uma parada ali. Aí a gente vai lá, trabalha na Vale do Rio Doce, vamos lá no meio da floresta amazônica e começamos um processo de mineração. Tranquilo?
Aí vou lá, começo um processo de mineração, começo a escavar para explorar um determinado recurso, blá, 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 blá. À medida que eu vou escavando ali no solo, esse resíduo do solo, eu vou jogando aonde? Isso aqui é solo, né? Que eu estou pintando é solo, beleza? Tudo bem que eu estou falando ou não? Sim. Beleza, então tá aqui. Aí esse solo que eu estou removendo, ele vai para onde? Para algum lugar na superfície. Concorda? Aham. Beleza. Aí eu começo a jogar esse resíduo aqui. Resíduo de mineração é tóxico. Concorda? Nós somos um exemplo vivo disso. Não somos? Aham. Por causa lá, né, de Mariana, né, daquele negócio que rompeu lá em Mariana e detonou o Rio Doce todo. Certo? Certo. Então, se eu começo a jogar esse resíduo tóxico aqui em cima, o que eu faço com essa... Quem é que está falando? Desculpa. João. João, desculpa. É porque eu não consigo, só vejo minha folhinha aqui. Tranquilo. Se eu estou jogando esse resíduo tóxico aqui nessa área, o que eu faço com a vegetação que estava ali? Eu mato, não mato? Você acaba matando. Eu Aham. acabo matando, beleza. Então, aquela montanha ali, naquela montanha ali de resíduo, eu não vou ter planta. Porque a planta vai morrer em função da toxicidade do resíduo. Aham. Beleza. Mas, ó, passarinho está indo para lá, passarinho está indo para cá, pólen está indo para lá, pólen está vindo para cá. A reprodução entre os indivíduos, que é sexuada, né, não para de rolar. E os indivíduos são todos iguais, João? Não. Não. Eventualmente, sementinhas vão cair aqui em cima desse monte de resíduo, não vão? Sim. A maioria das sementes não vai germinar. Não vai. A maioria não vai. Mas, como os seres são diferentes entre si, eventualmente pode acontecer de você encontrar uma sementinha, um indivíduo mais tolerante. E esse indivíduo, ele consegue se instalar. Porque é uma área que está toda disponível, uma área que está batendo sol. Então, em termos de luminosidade, de recurso, etc., pô, tá bonzão para ele. Aí ele vai, conseguiu crescer, começa a se reproduzir e pode dar origem, lembra, essa sementinha era dessas árvores aqui em volta também. E ele pode dar origem a uma nova população que pode ter alguma alteração, que essa alteração que o tornou mais tolerante à toxicidade o impeça de se reproduzir com seus descendentes, com seus ancestrais, vamos supor. E aí, o que você criou em cima desse montante aqui? Uma nova espécie. Eu tirei alguém de um lugar? Não. Não, a área é a mesma. Eu separei? Não separei. Sacou? Então, a especialização em um novo recurso que outros não estavam usando pode levar a um processo de especiação. Eu não estou dizendo que vai, tá, João? Mas eu estou dizendo que pode. Aham. Mas aí, então, a mutação teve que acontecer antes, né? Porque Isso. a A semente de uma árvore... mutação, isso. A mutação, uma recombinação gênica mais favorável, né? Quando você pega assim, ó, filhos de mesmos pais, tem uns que são maiores, tem uns que são menores, tem uns que são mais inteligentes, outros menos, uns mais gordinhos, uns mais magrinhos. Mesmo que os pais sejam os mesmos, isso não garante que os filhos sejam, né? Então, pode acontecer de você ter diferenças marcantes entre a descendência, principalmente quando você tem um número grande. Né? Um casal de humanos, sei lá, tem 3, 4 filhos, né? No máximo, sei lá, na média, vamos dizer assim. A planta não, a planta tem dezenas, centenas de possíveis filhotes, né? De sementes geradas. Então, isso aumenta muito a chance de você encontrar diferenças mais significativas entre um ou outro, sacou? Fez sentido ou ainda não, galera? Fez. Tá de boa, João? Aham. Mas Davi, então, por exemplo, foi totalmente aleatória a mutação que aí, coincidentemente, ela permitiu que a árvore conseguisse crescer ali, né? Isso, porque a maioria das sementes que caiu ali não conseguiu, porque era igual às verdinhas lá.
mas eventualmente alguma conseguiu. E essa diferença que ela tem poderia impedi-la de se reproduzir com as outras. Por exemplo, né? Sacou? Aham. Por exemplo, a gente estava falando... Ah, não, mas aí seria alopátrica. Até aqui, galera, perguntinhas? Ainda não. Alguém não entendeu a diferença? De boa? Beleza. Tem umas coisinhas pra gente falar aqui ainda que não vai dar tempo hoje, tá bom? Aí na próxima aula a gente segue dentro dessa linha aqui, dentro desse raciocínio. Aí vocês já vão ter também o material para acompanhar e tal, vai ficar mais fácil. Fechou? Tá ótimo.